Meu nome é Ellen, tenho 36 anos, faço parte aqui da família de São Bernardo e vou contar para vocês um pouco do meu testemunho sobre o transtorno de ansiedade generalizado, mais conhecido como TAG. Bom, eu tive alguns traumas de adolescência. Antigamente não se ouvia falar muito sobre esse assunto, sobre depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de doença relacionado a isso. Então, em momentos que eu sentia tristeza profunda, vontade de ficar só deitada na cama, não me alimentava, as pessoas achavam que era frescura para chamar atenção e aqueles sintomas eles iam e voltavam. Então eu nunca busquei ajuda médica. Eu tive um relacionamento abusivo antes do meu casamento, o qual ele me deixou muitas marcas e muitos gatilhos, né? Então eu não tratei isso, o que acarretou em uma série de circunstâncias que, se houver alguma coisa que me lembre essa situação, eu tenho uma crise. Depois que eu casei, em 2017, quando eu achava que estava tudo muito bem, eu comecei a ter vários sintomas de estresse, muito estresse e vontade de ficar deitada, não me alimentava, perdi peso. Não sabia o que estava acontecendo, né? Eu achava que era coisa da minha cabeça, fiquei distante de Deus, sim. Quem tem esse tipo de doença, a gente acha que Deus não nos ouve, as orações não chegam. E aí eu fui levando, sem tratamento, até que uma hora eu entendi, eu acho que eu estou com algum problema, preciso buscar um médico. Então eu busquei o médico e aí foi quando eu fui diagnosticada com a TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado. Eu relutei muito, na verdade, para tomar a medicação por conta da minha fé. Familiares meus também falavam que era falta de Deus, que isso não existia. Então eu fiquei muito naquela dúvida, será que eu tomo o remédio, será que eu não tomo? Na época eu não era da Cristã da Família, eu era de uma igreja bem mais conservadora. Inclusive, pessoas da própria igreja falaram que eu não deveria tomar medicação, que era só orar e buscar a Deus, mas mesmo assim eu fui, né? Comecei com a medicação, mas sempre pedindo para Deus para que Ele me curasse. Aí aquelas crises elas foram diminuindo, né? Mas eu sempre orava para Deus pedindo para que eu não ficasse dependente a vida toda de remédios, né? E em um momento que eu achei que eu estava completamente curada, que eu comecei a ficar bem, eu parei o remédio por conta própria, o que foi um erro gravíssimo, né? Não façam isso, porque essa interrupção do remédio acabou me prejudicando muito. Recentemente, por conta de um chefe abusivo, eu voltei a ter as crises, né? E voltei a passar no médico novamente. E mais do que as crises de ansiedade, vieram também crises de pânico, né? Tinha dias que no trabalho eu ficava dentro do banheiro e não conseguia sair. Eu chorava no banheiro do trabalho diariamente. Eu levantava para trabalhar chorando porque eu não queria trabalhar, e tudo isso era por conta dessas crises, né? Vinha palpitação, quando eu pensava que eu tinha que enfrentar aquela pessoa, já me vinha aquele nervosismo, aquela coisa ruim, né? E por eu já ter passado, né, por isso, quando você entende que é uma doença, você sabe qual o caminho que te leva a uma crise. Então você fica evitando de ir para esse caminho a todo momento. E era isso que eu fazia a todo tempo. Eu pedia para Deus, não quero voltar para aquele lugar.
nas minhas primeiras crises eu não tive muito apoio, né? Como eu já falei, por ser de uma igreja mais conservadora na época, eles não entendiam que isso realmente era uma doença. A pessoa que me deu apoio mesmo foi o meu marido, né? Que entendeu de fora da situação. Quando eu entendi que as minhas emoções tinham que ser controladas por ele, foi que, né, começou a dar certo, mas, assim, demorou muito. Eu fui muito confrontada, assim, pelos meus pensamentos, pelas coisas que eu achava que era o correto, e isso prejudicou muito a eu ter uma vida tranquila. Procure ajuda, o médico é essencial nessa busca. Não ande sozinho, procure companhias que te levam para perto de Deus, pessoas que te aproximem do Senhor, e esteja aberto, né? Tanto para tomar medicações quanto para desabafar. Esteja aberto, porque quando a gente guarda isso para nós, isso torna uma bola de neve, né? Que acaba, às vezes não acaba muito bem, como a gente vê muitos casos aí. E para quem conhece ou tem um familiar que tem esses sintomas, de a pessoa não quer comer, levantar, esteja sempre atento a esses sinais, né? Porque pode ser sim que ela tenha uma depressão, né? E a ansiedade, por mais mínima que ela seja, assim, tô ansiosa, sempre deve ser assistida para não acarretar em doenças maiores, né? Hoje, graças a Deus, nós temos todos os tipos de informação. O Senhor é o dono das nossas emoções. Então, um versículo que eu levo para minha vida é 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós em todo tempo, em todo momento, independente das circunstâncias. Deixe suas emoções nas mãos dele.